Então, como eu estava dizendo na aula anterior, na parte 1, que é por ser uma aula extensa, vou ter que gravar ela em 2 ou 3 partes. Então, veja bem, continuando, coesão pronominal. Assim como Oswald de Andrade, em seu poema As Quatro Gares, conseguiu romper com alguns elementos da coesão por dominar o uso da língua. Por quê? Porque Drummond também pode repetir palavras sem prejudicar a qualidade do texto, pois também tinha habilidade para tal. Porque, no entanto, quando não há um propósito claro para as repetições de palavras, elas devem ser evitadas. E a coesão pronominal é um recurso bastante útil para isso. Veja bem, antes de visualizar como ocorre a coesão pronominal, é importante saber que ela pode ser classificada de 2 modos principais, o anafórico e o catafórico. Veja bem, a diferença entre o anafórico e o catafórico é que a coesão pronominal anafórico, ela retoma um sentido anterior. E já a coesão pronominal catafórico, ela antecede algo que está por acontecer. Nós temos aqui 2 exemplos. Um exemplo, coesão anafórica, e o outro exemplo, coesão catafórico. Olha só. Ana fez toda a lição de casa. Ela agora pode ir ao parque brincar. Segundo exemplo, João queria isto. 2 pontos. Que todos de sua turma fosse a sua festa de aniversário. Observe que no primeiro exemplo, o pronome pessoal ela retomou o nome Ana. Então, já no segundo exemplo, o pronome demonstrativo isto antecipou o que seria a formulação da vontade de João. Qual era a vontade de João? Que todos de sua turma fosse a sua festa de aniversário. Sendo assim, o que ocorreu nesse caso foi um processo de coesão pronominal catafórico. Então, no primeiro exemplo, coesão pronominal anafórico, que retomou. E no segundo exemplo, o pronome demonstrativo isto, porque antecipa. Olha só, na página 48, nós temos os pronomes demonstrativos esse e este, isto e isto. O emprego dos pronomes demonstrativos esse, este, isso e isto pode gerar dúvidas. Para essa análise é preciso lembrar os conceitos de anafórico e catafórico. Tanto esse quanto isso são pronomes anafóricos, tá? Então, se vocês forem retomar uma situação anterior na frase, vocês vão usar um pronome demonstrativo esse ou isso, pois funciona para retomar, como eu disse anteriormente. Em contrapartida, os pronomes demonstrativos este e isto são catafóricos, pois cumprem a função de antecipar o que será expresso. Veja bem, eu costumo deitar para dormir muito tarde. Esse é o meu problema. O pronome anafórico esse está retomando a frase anterior. Eu costumo deitar para dormir muito tarde. Já no segundo exemplo, meu problema é este. Pronto. Então, eu vou ressaltar qual é o meu problema. Então, quando eu vou citar algo que eu vou antecipar, eu vou usar o pronome demonstrativo catafórico, colocar 2 pontos e dizer qual é o meu problema. Então, meu problema é, eu costumo deitar para dormir muito tarde. O pronome catafórico, este, está fazendo referência ao que será mencionado logo em seguida. Você come doce em excesso. Isso é prejudicial à saúde. O pronome anafórico, isso, está retomando, porque quando ele disse, né, ele alertou a pessoa, você come doces em excesso. Evite isto, 2 pontos. O que é para me evitar? Então, se eu vou fazer uma citação, é o seguinte, eu vou usar os 2 pontos. Comer doces em excesso. O pronome catafórico, isto, está fazendo referência ao que será mencionado. Olha só, qualquer dúvida, que venha as atividades seguintes, então tira foto da página, envia para o WhatsApp da Tia Sil no privado e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar. Bons estudos!